Olá, tudo bem? Mais da metade dos brasileiros acredita que estará menos endividada em 2023. Uma pesquisa recente feita pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, apontou que há essa expectativa, uma percepção na faixa de 18 a 24 anos, 64% desse contingente acredita que estará menos endividado ao longo de 2023. Quando olhamos para a faixa de 60 anos ou mais, 49% acredita também nessa ideia de que estará menos endividado. Isso é um bom sinal, essa percepção, que ela se concretize, que ela possa inclusive melhorar, porque livrar-se de dívidas ou reduzir as dívidas, isso tudo é muito importante para a saúde financeira do povo brasileiro, né? Então vamos acompanhar isso, porque as pessoas precisam aprender a administrar os seus ganhos, gastar menos do que arrecada e, consequentemente, contrair menos dívidas, sobretudo as dívidas ruins, que são aquelas que não incorporam novas receitas, apenas sangram o caixa, não é? É isso que a gente precisa entender. Bom, nós estamos vendo aí uma discussão sobre mudanças na lei das estatais. Nós temos que entender, isso já foi aprovado inclusive na Câmara de Deputados, nós temos que entender que por trás dessa tentativa de mudança existe uma atividade criminosa. Não tenha dúvida disso. Atividade criminosa. São aqueles que estavam alijados da possibilidade de ocupar politicamente as estatais, que agora querem voltar. As mudanças feitas a toque de caixas pela Câmara na lei das estatais têm potencial de abrir a possibilidade para indicações políticas e, com isso, ocupar 587 cargos de alto escalão em diversas empresas públicas federais, segundo o levantamento feito recentemente pelo Estadão, com dados oficiais do Ministério da Economia. São 272 vagas em diretorias executivas, além de outros 315 postos em conselhos de administração. Por trás disso estão salários milionários. Os dados apontam que hoje a menor remuneração nas estatais desses cargos é de R$ 214 mil anuais, que é paga a diretores nomeados na Companhia das Docas do Rio Grande do Norte. A maior remuneração vai ser identificada exatamente na Petrobras, com R$ 3 milhões por ano, sem contar gratificações. As informações excluem Eletrobras e Companhia das Docas do Espírito Santo, que foram recentemente privatizadas. A Câmara aprovou agora, em meados de dezembro, sem nenhum tipo de debate prévio, mudança na lei das estatais que havia sido aprovada em 2016 com o objetivo de evitar o loteamento político das empresas, privilegiando critérios técnicos. A lei das estatais foi uma resposta à roubalheira descarada que aconteceu nos últimos anos, denunciadas e reveladas pela Lava Jato. À época, todos os congressistas, o projeto de lei foi apresentado à época do governo Temer, e os congressistas, encabulados, inibidos, constrangidos, votaram a favor da lei das estatais. Agora, o constrangimento parece já ter ficado para trás. Estão todos ansiosos para que os bons tempos para eles e seus padrinhos e afilhados voltem. Né? Então, a proposta que está em pauta e que foi para o Senado reduz de 3 anos para 30 dias o período em que dirigentes partidários, parlamentares e sindicalistas possam ocupar atividades nas estatais, na direção das empresas estatais ou agências reguladoras. O texto contou com enorme simpatia, né, de 314 votos favoráveis. Na prática, a medida que reduz a quarentena agrada não apenas o governo,
que vai tomar posse, mas a todos os partidos, as legendas que estão ansiosas para fazer essa ocupação de território, essa ocupação de espaço, né? E isso tudo ameaça a segurança da transparência, a segurança jurídica das empresas estatais, é uma grande ameaça. Como disse o senador Tasso Gereissati, que apresentou o projeto lá atrás para a criação da lei das estatais, foi o relator, né, do projeto, é uma burrice enorme, é um profundo retrocesso para o Brasil, uma grande burrice. Foi assim que o senador Tasso Gereissati disse. E o que é que a gente precisa entender? Que por trás do defensor da mudança da lei das estatais tem um bandido. Todo aquele político que defender a mudança das estatais ou que votar a favor da mudança das leis das estatais, independente de cor partidária, saiba que ele é um bandido. Não há outro adjetivo para rotulá-lo. O que o move é a tentativa de indicar alguém para um cargo político. Você poderia me dizer, mas Clóvis, qual o crime disso? Basta ver o histórico, basta ver a história para você entender quais são os crimes que têm a ver com isso, né? Licitações que são fraudadas, patrocínios que são conseguidos para São João, para festas e tudo mais, enfim. A patifaria corre solta a partir do momento que nas estatais os políticos começam a indicar apadrinhados para ocupar cargos de direção. Sempre foi assim, será de novo assim se a lei das estatais cair. Então você já sabe, se a lei das estatais cair no Senado, o banditismo vai voltar. Então, se você é investidor, muito cuidado com as estatais. Eu prefiro manter distância contra a minha religião. Muito bem. Olha, uma matéria do Estadão, eu queria aqui comentar com vocês, que saiu exatamente abordando, né, o fim da recuperação judicial da Oi. Oi deixa a recuperação judicial após 6 anos de dificuldades e polêmicas, foi esse o título da matéria. Criada para ser uma supertele nacional, a empresa teve de recorrer à justiça para negociar a dívida bilionária e vender o negócio de telefonia celular para concorrentes. Bom, o título já começa errado, ela não foi criada para ser uma supertele, né? Ela foi criada lá atrás para assumir algumas áreas do Brasil num fatiamento que foi feito entre Vivo, Telefônica Vivo, Telemar Oi e Brasil Telecom. Foram as 3 empresas que dividiram o Brasil naquela época da privatização original lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois de mais de 6 anos, a recuperação judicial da Oi foi encerrada no dia 14 pelo juiz responsável pelo caso, o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que classificou o processo como o maior do gênero no país. Chega ao fim o mais impactante e relevante processo de recuperação judicial brasileiro e um dos casos mais complexos do mundo jurídico contemporâneo, disse o juiz. A Oi foi criada para ser uma supertele. Não, ela não foi criada para isso. Depois é que ela foi objeto deste sonho megalomaníaco de ser uma supertele nacional e com atuação internacional. Isso já foi no governo do PT, né? Mas logo se viu em dificuldades. Quando deu entrada no processo de recuperação em 2016, respondia por 140 mil empregos diretos e indiretos, tinha 70 milhões de clientes em todos os 5,5 mil municípios do Brasil e pagava 10 bilhões de reais em impostos por ano. A recuperação tratou de endereçar uma dívida de 65 bilhões de reais junto a 55 mil credores, número posteriormente revisto para 65 mil credores. A tramitação do caso acumulou 600 mil folhas, reunindo 800 mil ações judiciais, 20 mil mediações no Brasil e no exterior. Sob qualquer aspecto, um recorde histórico impensável e inigualável, destacou o Fernando Viana, o juiz.
O encerramento do processo vale para o conjunto de empresas que formam o Grupo Oi. O surgimento da Oi é um dos desdobramentos da política de privatização da Telebrás, que se deu em 1998, seguida pela aglutinação das empresas privadas que passaram a deter a concessão da telefonia fixa nos anos seguintes. O movimento foi turbinado por verbas do BNDES como incentivo à criação de uma supertele nacional. Aí já é nos idos do governo Lula, que foi feito todo um lobby por conta dos antigos controladores, e aí estamos falando do Carlos Gereissati e da Andrade Gutierrez. Então, estes dois grupos trabalharam para convencer o governo federal e convencer o Congresso Nacional a mudar a lei de telecomunicações para permitir que a Oi pudesse adquirir a Brasil Telecom, que era a empresa que cuidava da concessão de telefonia no sul do país. Não era possível isso pela lei criada no governo FHC. Então foi preciso mudar a lei para autorizar a aquisição, e isso foi feito. Houve algum preço nos bastidores? Não sabemos. Ninguém nunca quis investigar isso. Nós não sabemos se houve alguma mala circulando nos bastidores. O fato é que essa união foi justificada para que a Oi pudesse ter mais escala territorial, porque aí ela passou a ter também, sob sua guarda, toda a telefonia do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? E aí se endividou tomando recursos do BNDES para fazer essa aquisição. Essa política do gigante nacional, né, da Supertele, ela acabou se revelando desastrosa. Uma série de aquisições que levaram passivos bilionários para dentro da Oi, como ocorrido na operação da Brasil Telecom. E aí depois tem um outro episódio que também envolve o governo do PT, que é a fusão, né, com a Portugal Telecom. Uma transação que se fala até hoje nos bastidores, que teve uma presença constante aí do ex-ministro José Disseu. De novo, houve alguma coisa ilícita nesses bastidores envolvendo o ex-ministro José Disseu, alguém do governo? Ninguém nunca quis investigar. A Oi se prontificou para fazer algum tipo de investigação? Absolutamente também, não é? Os antigos acionistas, controladores, já não fazem mais parte da empresa. Deixaram a empresa totalmente endividada. Houve alguma ação de tentativa de responsabilização deles por gestão temerária? Também não. Isso tudo nos Estados Unidos seria de forma diferente. Então teria sido feita investigações nos Estados Unidos em relação à Oi, com relação às suas aquisições, suas fusões, saída de antigos grupos de controle, se houve alguma coisa envolvendo o governo. Tudo isso seria muito bem investigado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, lufas. Nada a investigar, nada a se procurar. Entendeu? Até porque quem procura acha, né? Então não vamos procurar. A empresa também sofreu com a perda de receitas por conta do uso cada vez menor da telefonia fixa. Essa telefonia fixa que a Anatel disse que a Oi agora tem que pagar 12 bilhões de reais. Um negócio que está tendo queda ano após ano, e nos últimos anos a receita caiu 80%, vai a zero. Mas a Anatel diz que isso aí, cuja receita vai a zero, a Oi tem que pagar a Anatel 12 bilhões de reais. Faz algum sentido isso para você? Ao meu ver, não, mas eles acreditam que faz todo sentido. Com a palavra, o próximo governo, que esteve envolvido com todas essas coisas aí que a gente citou, direto ou indiretamente. Nunca investigou e nunca deu justificativas. E agora vai herdar de novo no colo este problema da Oi, porque a Anatel quer que a Oi pague 12 bilhões de reais ao governo. Aí o presidente Lula tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar se faz sentido isso para ele, diante de toda a história que ele sabe qual é, ele viveu a história. Então, cabe a ele refletir se faz sentido a Oi pagar 12 bilhões pela concessão de telefonia fixa.
Espero que o presidente tenha bons sonhos e bons pensamentos, não é? Sobretudo pensamentos relacionados à justiça, para uma boa tomada de decisão. O juiz Fernando Viana lembrou que as soluções de mercado para sanar a Oi se estendem além do período de supervisão judicial. Não pode ser objetivo do processo de recuperação conferir se o devedor irá cumprir as obrigações futuras. O conceito dessa ação é de viabilizar a negociação transparente, equilibrada entre a devedora e os credores, e o que foi de forma exitosa alcançada ao longo do processo. O Fernando Viana atestou que a Oi cumpriu até aqui todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, que também foi atestado pelo Ministério Público. Vamos aguardar este novo momento da empresa. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.